aqui é a Anacoé para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 3 de março, dia 62. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos juntamente fazer um devocional da palavra, para nos conectarmos espiritualmente e principalmente nos fortalecermos na fé pelo ouvir da palavra. Te convido a escolher um local confortável e de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. E na autoridade do nome de Jesus, peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém e amém. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, clicar no sininho para receber as notificações diárias, principalmente compartilhar com os irmãos e as irmãs, para que possamos expandir o Evangelho entre todas as nações. Amém? E amém. Novo Testamento, Levítico, capítulo 27, versículo 14. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má, como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas se a pessoa que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro, a avaliação feita, e a casa ficará com a pessoa. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a avaliação será segundo a semente necessária para semear. 100 quilos de cevada será avaliado por 600 gramas de prata. Se dedicar o seu campo desde o ano de jubileu, a avaliação será pelo valor integral. Mas se dedicar o seu campo depois do ano de jubileu, então o sacerdote calculará o valor segundo os anos restantes até o ano de jubileu, de modo que o preço será menor. Se aquele que dedicou o campo de algum modo quiser resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à avaliação feita, e o campo ficará com ele. Se não quiser resgatar o campo ou se o vender a outro homem, nunca mais poderá ser resgatado. Porém, havendo o campo saído livre do ano de jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A posse dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou, e se não for parte de sua herança, então o sacerdote calculará o valor da avaliação até o ano de jubileu, e no mesmo dia pagará o valor da avaliação como coisa santa ao Senhor. E no ano de jubileu, o campo tornará aquele que o vendeu, aquele de quem era posse do campo por herança. Toda avaliação se fará segundo o peso padrão do santuário. O peso padrão será de 12 gramas. Mas o primogênito de um animal por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará, seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Mas se for de um animal impuro, poderá ser resgatado. Segunda avaliação, com acréscimo de uma quinta parte do valor. Se não for resgatado, poderá ser vendido, segundo a avaliação. No entanto, nada do que se alguém consagrar por completo ao Senhor, de tudo tem que ter, seja homem, animal ou campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar toda coisa assim consagrado será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for consagrado por completo ao Senhor poderá ser resgatado, terá de ser morto. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará a isso a quinta parte. Quanto aos dízimos do gado, do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mau, nem poderá ser trocado.
mas de algum modo trocar, tanto um quanto o outro serão santos, não poderão ser resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, o Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai, na tenda do encontro, dizendo: Levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa, seus pais, contando todos os homens, nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra de Israel. A estes vocês e Arão devem contar segundo os seus exércitos. De cada tribo vocês terão a ajuda de um homem, que seja chefe da casa de seus pais. Esses, pois, são os homens que ajudarão vocês. De Rubem, Elisur, filho de Sedeur, Simeão, Selumiel, filho de Zurazadai, de Judá, Naasson, filho de Aminadab, de Issacar, Natanael, filho de Zoar, de Zebulon, Eliabe, filho de Elom, dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde, de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, de Benjamim, Abidã, filho de Gideone, de Dan, Aiezer, filho de Amizadai, de Aser, Pagiel, filho de Ocrã, de Gade, Eliasaf, filho de Deuel, de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os escolhidos da congregação, os chefes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão reuniram esses homens que foram designados pelos seus nomes, e tendo juntado toda a congregação, no primeiro dia do segundo mês declararam a decência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim os contou no deserto de Sinai. Dos filhos de Rubem, primogênito de Israel, as suas gerações, e pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Rubem, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Simeão, 59.300. Os filhos de Gade, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá e as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Judá, 74.600. Os filhos de Isacar, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Isacar, 54.400. Os filhos de Zebulon, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Zebulon, 57.400. Os filhos de José, os filhos de Efraim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Efraim, 40.500. Os
filhos de Manassés, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima. Todos os capazes de sair à guerra foram contados deles, da tribo de Manassés, 22.200. Todos os filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, 20 anos para cima. Todos capazes de sair à guerra foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Os filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima. Todos os capazes de sair à guerra foram contados deles, da tribo de Dan, 72.700. Dos filhos de Aser, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, suas de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra. Foram contados deles a tribo de Aser, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Naphtali, 53.400. Esses foram os homens contados, os quais Moisés e Arão contaram, um chefe de Israel, que eram 12 homens, cada um representando a casa de seus pais. Assim, depois todos os contados filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor havia falado a Moisés, dizendo: somente não faça a contagem da tribo de Levi, nem levante o censo deles entre os filhos de Israel, mas encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo que nele se encontra. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acamparão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas os desamarrarão e, quando o tabernáculo for armado outra vez, os levitas o farão. O estranho que se aproximar será morto. Os filhos de Israel acamparão, quando um no seu arraial e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas assumiram a tarefa de cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim, fizeram os filhos de Israel segundo tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Novo Testamento, Marcos, capítulo 11. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e lhe disse-lhes: vão até a aldeia, está diante de vocês, e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, responda: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. Então, foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que estão fazendo, soltando um jumentinho? Então, porém, responderam conforme as instruções do Senhor. Então deixaram ir. Levaram um jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal, e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que o seguiam clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma
coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: Não é isso que está escrito. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade, e passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: Tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que, se alguém disser a este monte: Levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoará as ofensas de vocês. Salmos 46, do 1 ao 11, o mestre de cantos dos filhos de Corá, em voz de soprano. Cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultem e espumejem, e na sua fúria nos montes estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venho contemplar as obras do Senhor. Tem feito desolação na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros do fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Provérbios, capítulo 10, versículo 23. Praticar a maldade é como um divertimento para o insensato. O homem inteligente se diverte com a sabedoria. Obrigado por mais uma leitura diária. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã.